Eu acredito que o maior desafio nosso naquela época foi fazer as pessoas acreditarem que o projeto da nossa igreja, ela nasceu primeiramente no coração de Deus, depois no coração dos nossos pastores e depois foi transferido para os nossos. Eu acredito que tenha sido isso, fazer as pessoas acreditarem que era um projeto que nasceu para dar certo. E o outro momento foi quando a minha mãe faleceu. Foi um momento mais triste na minha vida e foi quando a minha pastora que segurou na minha mão e falou assim: olha, é só tu. Porque meus dois irmãos não tiveram coragem, não tiveram força. Porque no momento que acompanhou, todo tempo foi eles que acompanhou a minha trajetória com a minha vida da minha mãe, né? Então eu não dormia. Praticamente eu passava a noite cuidando dela. E aí quando foi o máximo que eu aguentei até meia-noite, depois eu apaguei, eu não vi mais nada. Apaguei mesmo, só no outro dia que eu levantei. Que aí foi um momento assim, muito triste mesmo, né? Porque quando a gente perde uma mãe, misericórdia, não é fácil. Mas ali, como se diz, mais uma vez a minha pastora e o pastor estavam lá perto de mim todo tempo, me ajudando, me dando força. Eu lembro nitidamente o começo, sem portas, sem piso, né? E a gente tinha que se ajoelhar naquele chãozinho, machucando o pé, o joelho. Desde que eu sonhava com o pastor de encher essa igreja, porque todo culto que tinha, eu sempre via assim no rosto dele um incentivo, né? E parecia que ele olhava, a igreja estava lotada e a gente só tinha o quê? Uns 20 pessoas, umas 20, 30 pessoas. Mas ele era toda aquela empolgação na pregação, então eu acabava que sonhava com ele também, com o sonho, sabe? Ele, com aquela coisa ali de um dia presenciar essa igreja lotada, cheia, a gente expandindo, né? Era um dos meus sonhos. Eu chamei a Oélia, era eu, a Oélia e a irmã Francisca Loura. Aí a irmã Francisca veio, né? Gostou, aí veio eu e a Oélia. Aí eu não queria vir, mas assim, eu tava assim meio distante, falei não. Mas aí eu vim. Aí quando eu cheguei, porque assim, lá, igual eu falei pra vocês, né? A doutrina de lá era totalmente diferente da daqui. Aí quando eu cheguei, aí eu me apresentei pro pastor, aí o pastor foi e me apresentou a pastora. Aí quando eu vi a pastora, ela tava com um brincão, assim, de folha, bem grandão. Aí eu me apaixonei, eu falei, pronto, é aqui, meu lugar.
O encontro do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia. E ali nosso Eu acredito que o maior desafio nosso naquela época foi fazer as pessoas acreditarem que o projeto da nossa igreja, ela nasceu primeiramente no coração de Deus, depois no coração dos nossos pastores e depois foi transferido para os nossos. Eu acredito que tenha sido isso, fazer as pessoas acreditarem que era um projeto que nasceu para dar certo. E o outro momento foi quando a minha mãe faleceu. Foi um momento mais triste na minha vida e foi quando meu pastor, a minha pastora que segurou na minha mão e falou assim: olha, é só tu. Porque meus dois irmãos não tiveram coragem, não tiveram força. Porque no momento que acompanhou, todo tempo foi eles que acompanhou a minha trajetória com a minha vida da minha mãe, né? Então eu não dormia. Praticamente eu passava a noite cuidando dela. E aí quando foi o máximo que eu aguentei até meia-noite, depois eu apaguei, eu não vi mais nada. Apaguei mesmo, só no outro dia que eu levantei. Que aí foi um momento assim, muito triste mesmo, né? Porque quando a gente se perde uma mãe, misericórdia, não é fácil. Mas ali, como se diz, mais uma vez a minha pastora e o pastor estavam lá perto de mim todo tempo, me ajudando, me dando força. Eu lembro nitidamente o começo, sem portas, sem piso, né? E a gente tinha que se ajoelhar naquele chãozinho, machucando o pé, o joelho. Desde que eu sonhava com o pastor de encher essa igreja, porque todo culto que tinha, eu sempre via assim no rosto dele um incentivo, né? E parecia que ele olhava, a igreja estava lotada, e a gente só tinha o quê? Uns 20 pessoas, umas 20, 30 pessoas. Mas ele era aquela empolgação na pregação, então eu acabava que sonhava com ele também, com o sonho, sabe? Ele, com aquela coisa ali de um dia presenciar essa igreja lotada, cheia, a gente expandindo, né? Era um dos meus sonhos. Eu chamei a Oélia, era eu, a Oélia e a irmã Francisca loira. Aí a irmã Francisca veio, né? Gostou, aí veio eu e a Oélia. Aí eu não queria vir mais, assim, eu tava assim meio distante, falei, não. Mas aí eu vim. Aí quando eu cheguei, porque assim, lá, igual eu falei pra vocês, né? A doutrina de lá era totalmente diferente da daqui. Aí quando eu cheguei, aí eu me apresentei pro pastor, aí o pastor foi e me apresentou a pastora. Aí quando eu vi a pastora, ela tava com um brincão, assim, de folha, bem grandão. Aí eu me apaixonei, eu falei, pronto, é aqui, meu lugar.
Paz Igreja, tudo bom com vocês? Estou aqui para passar um recado muito importante. Amanhã, dia 18/5, teremos o nosso grandioso culto da família, em especial 10 anos de IQ Jardim Bela Vista. 10 anos que essa igreja está nesse bairro, prosperando, multiplicando, florescendo e crescendo e mudando a história desse bairro e da comunidade. Venha confraternizar conosco amanhã. Às 6 e às 19h30. Vem cultuar conosco. No segundo turno, a gente vai ter uma transmissão ao vivo, pagando mais tudo para vocês.